bênção, sejam muito bem-vindos. Eu sou resultado de uma família que foi amada, recebida na casa do Senhor. Sabe, eu fico pensando o que seria de nós se não fosse a igreja, se não fosse os irmãos da igreja. Eu me lembro de várias ocasiões, quando passávamos por algumas situações financeiras complexas, difíceis. Eu me lembro de uma vez que, lá em Pires do Rio, nós éramos membros da Igreja de Deus também, e a gente estava passando por um período muito difícil. Não sei se vocês sabem, mas eu sou filho único hoje, mas a minha mãe gerou 3 filhos, uma menina e 2 rapazes. Eu sou filho primogênito dos meus pais. O meu irmão, o Heber, faleceu com câncer, já saindo da adolescência para a juventude. A minha irmã, Fernanda, morreu com pneumonia, com 6 meses de idade. Então, a minha família sempre foi a família da fé. Eu sempre estive no meio dos irmãos. E eu me lembro de uma vez, quando a gente estava passando por um momento muito difícil. A gente tinha saído de uma cidade chamada Mambaí, Goiás, mudado para Pires do Rio, onde era a família da minha mãe. Logo quando nós perdemos o meu irmão Weber. E eu me lembro que foi um tempo muito difícil. Essa questão de ajuste de emprego é um negócio que não é fácil, especialmente quando você está mudando de um lugar para outro. E apesar da família da minha mãe ser quase toda ela de Pires do Rio, nós fomos muito bem recebidos pela família da minha mãe, mas também fomos muito bem recebidos pela igreja. E nós procuramos a Igreja de Deus. Na época quem estava pastoreando era o pastor Aldenir Soares. Ele estava pastoreando a igreja, e como esse homem nos amou, meu Deus do céu, como esse homem amou a nossa casa, nossa família. Eu tinha tudo para dar errado, tudo para dar errado. Era a fórmula perfeita para o inimigo. Mas isso não aconteceu, pastor Joaquim, porque uma igreja nos amou. Aquela igreja nos acolheu. Dessa igreja eu fiz muitas amizades, e uma das amizades que eu fiz, nós carregamos até hoje, é um amigo que eu considero mais que um amigo, é o irmão, que é o irmão André, que toca bateria aqui na igreja, me conhece desde sempre. Eu quero dizer para você, André, Thalita, vocês que estão por aí trabalhando, fazendo alguma coisa, que eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês. Como eu sou grato a Deus pela vida do André, que num momento tão difícil da minha vida, foi um amigo fiel, estava do meu lado, me acompanhou, me ajudou. E eu me lembro, mãe, de um dia, quando nós acordamos de manhã e não tinha nada para comer. E aí a minha mãe eu abri a porta da cozinha, e tinha uma cesta básica que a igreja fez para a gente. E lá estava escrito assim: os anjos do Senhor mandaram isso aqui. Eu me lembro desse dia. E aí eu digo para o Senhor, como não te amar? Como não amar a Jesus? Só Deus pode fazer isso na vida de uma pessoa. Então todas as vezes que a gente vai fazer um musical de Natal, todas as vezes que a gente vai levar alguma coisa para alguma família, eu me lembro que no passado eu era essa pessoa. A nossa família era essa pessoa. Quando meu irmão foi acometido de câncer, foram 5 anos muito difíceis. Muito difícil. Vocês não sabem o que é você passar 5 anos com uma enfermidade que não mata só uma pessoa, não mata só quem está com câncer, mas mata toda a família. A família inteira vai definhando. Eu me lembro de uma vez não, eu me lembro que meu irmão foi enterrado num dia. No outro dia, a gente estava em Mambaí, Goiás. No outro dia, todos os jovens da igreja foram na minha casa. E sabe do que eu me lembro? Eu me lembro que eu sentei no muro lá da casa que a gente morava, e eu me lembro que eles sentaram junto comigo. Ninguém falou nada, porque não precisava falar nada. Ninguém deu uma palavra, porque não precisava dar nenhuma palavra. Eles estavam ali porque eles me amavam. Isso é ser igreja. A igreja, ela não pode existir
para ela mesma. A igreja, ela existe para alcançar outras pessoas que estão sofrendo. E eu fico pensando nesse exato momento, quantas pessoas estão passando pelo mesmo problema que um dia eu passei, que um dia você passou. A gente não consegue entender os desígnios de Deus. A gente não pode entender como Deus faz. E a grande verdade sobre tudo isso é que todas as vezes que eu olho para mim, eu vejo, Deus, eu sou indigno de tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Eu não sou digno de tudo isso. E todas as vezes que eu penso nisso, eu penso que não é sobre mim, mas é sobre algo que é maior do que eu. A igreja não pode existir somente para ela, porque eu fico imaginando, se o irmão Messias, juntamente com a irmã Loura, que já partiu para a glória, não tivessem pregado o evangelho para o meu pai e para a minha mãe, o que seria de nós? Talvez a minha mãe não estaria nem viva mais, porque estava passando por um momento de muita dificuldade espiritual. A gente vem de uma família uma família abençoada por Deus. Nós não viemos de uma família cristã evangélica, mas nós viemos de uma família de pessoas simples, humildes, mas que entendem princípios e valores, mas que foi ensinada num caminho totalmente errado. E minha mãe estava passando por muitos momentos difíceis. Eu lembro de um dia, quando a minha mãe levantou de madrugada, era 11 e pouco da noite. Cidade do interior, a energia acaba rápido, né? Direto acabava a energia nessa época lá em Mambaí. Eu me lembro, meu irmão ainda era vivo. Eu me lembro quando a minha mãe acordou de noite, repreendendo: sai daqui em nome de Jesus, Satanás, você não tem poder na nossa casa, na nossa família. Porque ela estava deitada, e quando ela fechava os olhos, Satanás aparecia para ela e dizia para ela: eu sou o monstro da destruição e eu vou acabar com a sua família. Ela abria os olhos, não via. Fechava os olhos, via. E eu me lembro desse dia porque eu vi aquele vulto, mãe, saindo do quarto. Parecia um rodamuinho negro, a nuvem escura, um negócio estranho, que pulou para a cozinha. E aí eu me lembro que a senhora foi lá, abriu a porta e falou: sai daqui e daqui para fora. E eu vi aquilo passando. Então o mundo espiritual existe, é real. E a nossa casa e a nossa família foi sustentada por homens e mulheres que não eram os mais doutos, não eram mestres em teologia, não tinham fama das redes sociais que hoje existe. Eles não tinham muito dinheiro, mas eles tinham o poder de Deus. Eu me lembro quando nós subimos nos montes para orar, quando eu tinha, sei lá, 10, 12 anos, ou até um pouco menos, que a gente subia um monte, e nessa região de Goiás onde nós morávamos, não é como aqui em Uberlândia que as coisas são todas planas. Monte lá é 40 minutos subindo, varão. É monte mesmo. E eu me lembro que a gente subia aos montes às madrugadas para orar. Eu fui criado nesse ambiente, onde os meus pais me ensinaram a orar, onde os meus pais me ensinaram a dizimar e ofertar, onde os meus pais me ensinaram a honrar os líderes. Eu fui criado num ambiente onde eu estava na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E quando nós nos mudamos para Uberlândia, foi do mesmo jeito. Eu me lembro que a gente chegou aqui no culto da irmã Maria Chaves, terça-feira. Oh, irmã Maria Chaves, como sinto saudade daquela irmã. Eu me lembro, pastor Zezinho, que eu e a Ludmila, noivos, faltando poucos dias para o casamento, não tinha ainda uma casa para morar. E a gente fez uma campanha na casa da irmã Maria Chaves. Ela já estava um pouco debilitada, não conseguia vir para a igreja, mas ela com as mãos trêmulas falou assim: vem aqui na minha casa, que nós vamos fazer uma campanha de oração, e Deus vai te dar as chaves da sua casa.
E tudo dando errado na documentação da Caixa Econômica Federal. A gente queria comprar uma casa específica, mas aí a casa não passava, era misericórdia. E a gente foi 7 terça-feira na casa da irmã Maria Chaves. Antes de terminar a campanha, eu me lembro do dia que a gente levou a chave da casa para ela orar, em sinal de gratidão a Deus. Então, eu fico imaginando como é a vida de alguém que ainda não conhece a Jesus. A gente tem problema, irmãos. Todo mundo tem problema. Isso não nos tira dos problemas. Servir a Jesus não vai te tirar dos seus problemas. Andar com Cristo Jesus, talvez você vai ter, talvez não, com certeza você vai ter muitos problemas. Mas como é bom saber que existe uma igreja para pertencer. Eu sempre valorizei muito os meus pastores. Eu me lembro de um dia que eu queria sair do emprego e ir para outro emprego, porque pagava mais, pagava melhor. E eu fui conversar com o bispo Joaquim. Cheguei lá na casa dele e aí ele... Senta aqui. Sentei lá naquele gabinete dele e ele foi contar a história dele de trabalho. E a gente vai conversar muitas vezes com os nossos líderes, e eu fui assim. O discurso já está mais ou menos programado. A gente muitas vezes só está querendo o quê? Uma autorização para poder fazer aquilo que a gente quer fazer. Engraçado que eu já estava preparado. Primeiro, pagava mais. Segundo, eu ia casar, precisava de dinheiro. Aonde eu ia trabalhar era mais. Pelo menos 2 ou 3 vezes mais. Quando eu conversei com o bispo Joaquim, ele me deu uma palavra assim, ó: cria raízes aonde você está. Eu falei, mas parece que não era essa palavra que eu estava querendo. Mas eu saí de lá sem entender, mas obedecendo. Criei raízes aonde eu estava. Fiquei naquele emprego. Deus me fez prosperar de uma maneira tão poderosa naquele lugar. Deus me prosperou tanto, mais tanto, que depois de anos depois, eu me tornei gerente geral de toda a empresa, que já tinha 3 filiais no Brasil. Depois desse emprego, que foi até através do Cláudio, eu trabalhava numa transportadora, fui trabalhar com o Cláudio saiu, foi montar o negócio dele, eu permaneci nesse negócio. Depois de alguns anos, essa empresa teve alguns problemas, fechou, e Deus me deu uma representação comercial que é incrível que Deus faz. Bispo Joaquim, é por isso que eu te amo e te honro. Porque aquela palavra sua abriu um caminho de Deus na minha vida tão poderoso, bispo. Só que foi uma semente que foi plantada. O problema é que quando a gente planta uma semente, a gente está esperando a colheita agora. Mas no plantio de uma semente existem os processos de Deus. E nesses processos de Deus, muita coisa acontece. A gente sofre ou não sofre? Eu lembro que o Cláudio saiu de um negócio, foi abrir um negócio dele, um negócio desandou. Tentaram enganar o Cláudio dentro de uma possibilidade de negócio, mas não conseguiram enganar Deus. Deus fez aquilo que aparentemente era ruim, Cláudio, se transformar em uma grande, poderosa bênção. Acompanha a vida do Cláudio. E eu fiquei aqui desse lado, que ia sair do emprego, ia para outro lugar. Na mesma época, Deus falou através do pastor Joaquim: permanece. E aquele rolo, Cláudio, que você lembra, sangue de Jesus tem poder. Eu falei, o pastor Joaquim só pode estar ficando doido de mandar eu ficar naquele rolo, Cláudio. Você sabe que era. Mas eu permaneci por causa de uma palavra. E depois de 6 anos depois, veio a representação comercial. Irmão, por que eu estou falando isso tudo aqui? O poder da igreja, de pertencer a uma família da fé. Nós somos abençoados em todas as áreas da nossa vida. Não vale a pena
não pertencer à família da fé. Isso é prejuízo. É prejuízo de todos os lados. E hoje, eu tinha preparado outra coisa para falar, mas o Senhor está ministrando no meu coração aqui, para dizer a cada um de vocês: existem muitas pessoas que precisam da nossa ajuda. Existem tantas histórias. Nos 70 anos de aniversário da igreja, eu ouvi tantas histórias. E hoje no churrasco, hoje teve churrasco lá com o Ministério de Louvor, foi uma bênção. Cadê o Ministério de Louvor aqui da igreja? Diga amém. O negócio foi forte. Churrasco para a glória de Deus. E a gente estava sentado numa mesa lá, lembrando. E eu falei uma coisa para o Tiago, estava o Cláudio, o Tiago e o Samuel, os irmãos do Ministério de Louvor, o Alan já estava lá, o André e a Dai estavam lá do outro lado, e eu falando: olha agora para vocês verem o quanto é bom pertencer a uma igreja. Nós nos conhecemos quando éramos jovens ainda, agora a gente está aqui, jovens ainda, e os nossos filhos estão crescendo juntos, os nossos filhos estão crescendo na presença de Deus. Bem-aventurada é a família que tem uma igreja para pertencer. Bem-aventurado é o lar, cujo poder de Deus alcança esse lar. E hoje eu quero dizer para vocês, nesse dia tão especial, do primeiro domingo do ano de 2026, Jesus Cristo quer que eu e você nos preparemos para cuidar de novas famílias, amém? Eu quero profetizar que nós vamos ter um problema muito bom aqui nessa igreja. Em muito pouco tempo nós vamos ter que multiplicar os nossos cultos aqui, porque não vai caber esse lugar de tanta gente, de tantas famílias que Deus vai mandar para que a gente cuide delas. Quantos podem dizer amém? E essa palavra tem a ver, não é comigo. Eu estava perguntando para mim mesmo hoje: por que nós queremos uma igreja? Por que nós queremos uma igreja maior? Não é sobre números, porque esses números quantitativos pouco interessa para Deus. Não é sobre ter uma igreja de tantos membros, não é sobre números, ainda que esses números sejam dados importantes para a boa administração da igreja do Senhor Jesus. Mas é sobre lembrar que um dia eu estava perdido, fui achado, fui encontrado por Jesus. E sabe qual é o mecanismo que Deus usa? Deus usa a igreja. Só que a igreja não é nada disso que você está vendo com seus olhos, dessas paredes. Isso aqui é o templo da igreja. Isso aqui é o lugar que nós nos reunimos para buscar a presença de Deus. A igreja somos nós, mas somos nós cumprindo um propósito. O propósito de ganhar almas, cuidar delas, discipulá-las e enviá-las. E a cada lugar que eu vou para falar de Deus, incrível, eu nunca fiz uma viagem para fora do Brasil que não fosse para pregar o evangelho, que não tivesse algo a ver com o evangelho. E eu já conheço mais de 15 países. E todas as vezes eu me lembro da primeira viagem missionária minha. Eu e a Ludmila, recém-casados, viajamos para a Bolívia. Eu viajei para a Bolívia, o bispo Joaquim foi para a Bolívia, alguns irmãos aqui da igreja foram para a Bolívia. Eu cheguei 3 horas da manhã no aeroporto de Bolívia, Santa Cruz de la Sierra, sem saber nada de espanhol e inglês. Então, sangue de Jesus tem poder. Cheguei lá perdido no meio do aeroporto, um aeroporto do tamanho do mundo, e eu perdido. Viajei sozinho. Eu falei assim: meu Deus, eu era doido. Como é que faz um negócio desse? Viaja sozinho. Bispo Joaquim tinha ido com o pastor Divino, outros irmãos. Só que aí, como a verba estava pouca e essa viagem foi custeada por mim, pela minha esposa, eu tive que comprar o voo que dava. E o que dava é chegar às 3 da manhã. Chegamos lá e foi uma festa. Depois eu me lembro de cada detalhe de Deus.
E todas as vezes que eu vou para um lugar para falar de Cristo Jesus, uma chama arde no meu coração. Eu não quero dar para Deus a minha velhice. Jovens que estão me escutando, não entreguem para Deus a velhice de vocês, isso não vale a pena. Eu quero dar para Deus a minha juventude. Eu quero entregar para Deus os meus melhores dias. Eu quero viver para Cristo Jesus. Eu quero pisar o pé na cabeça de Satanás e dizer que Jesus Cristo reina. Eu quero declarar nas casas, nos becos, nas ruelas. Nós queremos entrar aonde for preciso entrar para dizer: há esperança para você que está perdido. Tudo nessa igreja tem que respirar pessoas. Nós nos movemos por pessoas. Em primeiro lugar, a família da fé. Como foi lindo esses dias agora, mandamos lá no grupo dos homens da igreja, precisamos ajudar uma família. Incrível, o poder de Deus foi tão grande, Cláudio, que o irmão falou: tá bom, já deu. Já pagou tudo que precisava pagar, já ajudou tudo que precisava ajudar. Como é bom poder olhar aqui mais de 100 cestas básicas reunidas. No domingo de Natal, tinham mais de 60 pessoas aqui assistindo o culto. Pessoas que nunca tiveram talvez um contato com Cristo Jesus, estavam vendo aqui a encenação do nascimento do Filho de Deus. Nesse mundo aonde igreja virou um negócio, aonde pregador não pode pregar a palavra da verdade, porque senão vai constranger o irmão, vai constranger o crente acomodado, vai constranger o crente que não prega o evangelho, vai constranger o consumidor dos benefícios, dos charlatões que enganam milhares. Eu não estou aqui para fingir nada porque eu sou daqui. Eu sempre fui daqui. Eu nasci aqui. E a coisa mais difícil é você pastorear o povo que te conhece. Porque todo mundo te conhece. Mas a bênção de Deus é pastorear um povo que conhece quem você é e sabe quem você é. Ministério pastoral não é algo fácil. Tem barreira demais, meu Deus. Olha, hoje nós tivemos aqui um café da manhã para todos os ministros da igreja. Foi bênção ou não foi, irmãos? Meu Deus, mais de 60 pessoas estavam aqui hoje, Bispo Joaquim. Eu fico impressionado. Irmãos que levantaram 6 da manhã, irmãos que levantaram 5:30 da manhã, para vir preparar o café para os santos da igreja, para aqueles que amam a obra de Deus. Liberamos uma palavra, um momento de busca, um momento de oração. Como foi lindo ver cada um orando um pelo outro. A melhor ministração de hoje foi quando a gente estava todos ali fora conversando, comendo, compartilhando. Essa é a igreja do Senhor Jesus. Hoje é o primeiro domingo do ano de 2026 e eu preciso dizer uma palavra para você. Essa igreja existe há mais de 70 anos e o propósito dela é pessoas. Nós estamos aqui porque amamos pessoas. Nós estamos aqui porque pessoas são importantes. Eu não estou dizendo que nós somos perfeitos. Eu não estou dizendo que nós não erramos. Eu não estou dizendo que nós não falhamos. Mas eu estou dizendo que nós não começamos ontem. Nossa história não começou ontem. Tem muita lágrima derramada nesse lugar. Tem muita gente que pagou um preço muito caro. E graças a essas pessoas que nem te conheciam. Quando eu olho para cada um de vocês aqui, conheço a história de 99% de cada um de vocês. Eu olho e vejo algo. O nosso futuro é poderoso no Senhor. Nós carregamos as marcas de Cristo Jesus em nós. Há um futuro glorioso para você, irmãos. Olha, o irmão Anderson, que é líder da nossa célula lá, a célula Morada, ele disse algo aqui muito importante.
Eu vou te dar um conselho só hoje. Quantos querem ter um ano de muita colheita aí, diga amém. Uma coisa. Participa de uma célula. Uma coisa, só uma. Experimenta. Você vai ver. Você vai perceber o quanto é importante pertencer a algo. Hoje é uma noite especial porque nós vamos orar pelos nossos líderes. E o Senhor Jesus, Ele é o Senhor dessa igreja. Eu quero dizer só isso para você. Essa é a palavra da serva de Naamã. Quando o profeta mandou um recado para Naamã, dizendo para Naamã o seguinte: mandou um bilhete, mergulha no Rio Jordão. Naamã voltou para casa, talvez ele não entendeu o recado, mas ele voltou para casa muito indignado. Tinha uma serva que trabalhava na casa de Naamã que disse assim: meu senhor, se ele tivesse te pedido algo muito difícil, você não teria feito? Então vai, mergulha. Eu quero te dar um conselho só hoje. Quer viver um ano de muita colheita? Sim ou não? Procura uma célula para pertencer hoje. Agora. Ah, mas é que isso, aquilo, ó, eu vou dizer só um negócio aqui para você. Eu tenho observado muitas pessoas que obedeceram uma palavra tão simples: cria raízes. Eu falei, então tá, né? Ficar aqui. Fiquei. 4 anos se passaram. E por causa da palavra de um homem de Deus, Deus honrou sua palavra, Bispo Joaquim. Talvez aquele negócio não era nem para dar certo, mas por causa da sua palavra, Deus fez dar certo. Eu quero te dizer uma coisa. Muitas vezes o que Deus nos fala não pode não fazer sentido. Porque a parábola dos talentos, a parábola do semeador diz que o semeador saiu a semear, a semente é a palavra de Deus, Jesus contando que foi semeada em diversos campos, em diversas terras. E aí Jesus fala que o que faz a diferença, a palavra de Deus é sempre boa. O que faz a diferença se vamos ou não colher, é como está o estado do coração, ou seja, é como está a sua terra. E a Bíblia diz que parte dessa semente caiu à beira do caminho, foi pisada pelos homens. Outra parte caiu no meio de terra pedregosa. Outra parte caiu em meio aos espinhos. E outra parte caiu em boa terra. Aí Jesus explica a parábola que o coração de quem caiu à beira do caminho e foi pisado pelos homens denuncia uma mentalidade. A mentalidade da amargura. A mentalidade de quem foi ferido numa igreja. Foi ferido numa igreja, passa para outra igreja, que vai para outra igreja. Você precisa curar esse negócio hoje. Ser curado agora. Porque se você não for curado por Deus hoje, comprometerá a sua colheita. Deus está semeando muitas coisas na sua vida, Deus está liberando palavras na sua vida, mas por causa que você foi magoado, chateado, alguma coisa aconteceu que você se afastou da igreja, e quem sabe alguma coisa aconteceu com você que é dessa igreja e você se afastou da célula. Deus está dizendo para você: arruma esse negócio, conserta, porque Deus quer te dar muita colheita. Volta hoje, conserta esse negócio. Quantos estão entendendo isso aqui? Diga amém. A segunda caiu em um terreno pedregoso. A palavra de Deus diz que essa semente que caiu nesse terreno era superficial. Tinha uma camada de terra assim por cima, ó, desse tanto aqui, ó. Aí caiu a semente.
Quando essa semente caiu e ela foi encontrar profundidade, não tinha profundidade, tinha pedra. Sabe qual é essa mentalidade? É aquele que vem para a igreja, dá glória a Deus, aleluia, que palavra poderosa, aleluia, aleluia. Ah, mas será que é assim mesmo? Ó, pastor Joaquim, eu vou ganhar 3 vezes mais. Que conversa, rapaz. Que fica o quê? Eu vou dizimar. O senhor vai ganhar aumento de salário. É uma mentalidade rasa, superficial, como tem gente raso. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: profundidade, filho. Raso, irmão Walter. Gente que se olha assim, gente, mas parece. Não é. Profundidade tem a ver com permanência. Irmão, eu não sei você, mas eu estou decidido. Nós vamos trabalhar para o crescimento dessa igreja e ninguém vai nos impedir. Ninguém. Pastor, o que nós vamos fazer? O que Deus mandar. Eu estou igual ao apóstolo Paulo, vou fazer de tudo. Tem uma coisa que eu não estava disposto a fazer e que Deus tampa os ouvidos dos irmãos que cuida agora da dança na igreja, que eu não danço nada, mas se precisar aprender a dançar para ganhar uma alma para Jesus, eu vou me matricular na dança. Sabe por quê? Porque eu não vou permitir que uma mentalidade rasa minha, como pastor dessa igreja, impeça o crescimento do reino de Deus. Diga comigo assim bem forte: eu não vou permitir que uma mentalidade rasa minha impeça o crescimento da obra de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Terceira mentalidade que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala de uma mentalidade, e essa é a mais perigosa. A mentalidade, número 1, que caiu à beira do caminho. Número 2, raso, superficial, que aparentemente parece que tem profundidade, mas no fundo tem pedra. Quem aqui já foi cavar um buraco, a hora que estava cavando o buraco encontrou uma rocha? Estava começando a cavar, lembra disso, irmão Willis? Começando a cavar, a hora que bate, bah! Rocha. Não entra, Cláudio. Não vai. Essa é a mentalidade das pedras, coração fechado. Ah, não, mas eu não concordo com isso, não. Ah, não, mas isso aqui não deve ter. Está amarrado em nome de Jesus. Nós não vamos causar empecilhos para a obra de Deus, amém? Terceira mentalidade é a mais perigosa. É a mentalidade de uma semente que caiu em meio aos espinhos. O solo com espinhos. Aqui está os teólogos, os doutores da lei, os fariseus. Jesus veio ao mundo. A profundidade do conhecimento. Isso aqui não está falando de gente que não conhece quem é Deus. Isso aqui é gente que sabe quem é Deus. Sabe quem é Jesus. Frequenta culto, frequenta célula, mas a hora que Deus fala, eu quero contar com você, não posso. Minhas prioridades são outras. Eu vou dizer uma coisa aqui em nome de Jesus de Nazaré: muda essa mentalidade. Senão não vai não, meu filho. Vai crescer não, meu irmão. Não vai. 2026 não vai acontecer. Aqui é gente que está na igreja há 368 anos. Aqui é gente que já é assim, ó. Elas recebem Jesus.
elas ouvem a palavra, elas até corrigem o sermão do pastor um pouquinho, né? Teologicamente, veja bem, isso aqui, É os doutores da lei, os conhecidinhos. Ah, lembrei, os críticos. Aqui é os críticos. Critica tudo. Mas a mentalidade é espinhosa. Tem um peixe que é ele tem uns espinhos. Como é que é o nome daquele peixe? É o baiacu? Qual que é aquele peixe que tem um monte de espinho no mar? Não é traíra não, irmão. Ele incha. É o baiacu, ele incha e fica cheio de espeto. Esse aqui é o crente baiacu. Não tem lado. Você não consegue relacionar com ele. É amargo, é azedo. Tem gente assim. Diga comigo assim: infelizmente, eu preciso dizer que se eu sou um desses, eu renuncio agora esse título, em nome de Jesus. Preocupações, Jesus fala que eram as preocupações com as coisas do mundo. São os fariseus que, quando perceberam que a mensagem do evangelho já não era aquilo que eles entendiam ser de Deus, porque não beneficiava eles. Se não me beneficia, se não me dá nenhum privilégio, eu não quero, eu sou contra, eu estou fora e vou criticar e combater. Jesus está falando de gente que conhece a palavra. Jesus está falando de gente que já teve experiência com Deus. Mas na hora que Deus fala, eu quero contar contigo, não tem como. Sabe aquele irmão que senta no banquinho da igreja e fica paradinho, não tem vontade de fazer nada, não quer ajudar com nada, mas critica tudo. Está doendo, irmãos? Está incomodando essa palavra, irmãos? Cuidado, Deus pode estar falando com você. Eu fico muito preocupado com esse povo, meu Deus do céu. Esse é o povo que caminhou no deserto o tempo todo, reclamando, murmurando, meu Pai. Se nós fazemos a obra de Deus só porque seremos beneficiados em algum momento, ou estamos buscando benefício próprio, essa não é a obra de Deus, é a minha obra. Porque, vou te dizer uma coisa, quem aqui já entregou sua vida para Jesus, diga amém. Amém. Quem aqui disse assim, vou comprar um carro e vou entregar esse carro na mão de Deus, diga amém aí, vamos ver se tem alguém que fez isso. Fez? Cuidado, porque Deus pode falar assim, aceito. E tudo que você vai colocar na mão de Deus, toma cuidado, sabe por quê? Porque Deus vai compartilhar com todo mundo. Tem que tomar cuidado quando você fala assim, Senhor, eu estou comprando essa casa aqui, e essa casa, eu vou comprar ela para ela ser uma célula, para que abrir nananã, e lá. Deus vai falar assim, amém. Gostei da ideia. Senhor, me dá um carro novo, porque nesse carro novo eu vou buscar o irmão que mora, fala um bairro bem longe aí, mora lá no... Como? Lá no Piquis. Aí chega num domingo, tá dando 4 horas para chegar no Piquis, meu filho, tu tem que rodar, varão, quase indo aqui lá em Araguari. É mais fácil em Araguari que está mais perto. Nesse bairro aqui de Uberlândia chamado Araguari, sabe?
Eu me lembro quando a gente começou a igreja lá no Jardim Europa, a gente saía 3 horas da tarde para buscar os irmãos, um para cá, outro para lá, outro para lá, outro para lá, outro para lá. O carro era mais da igreja do que nosso, o carro é de Deus. A sua vida é de Deus. Seus negócios é de Deus. Sua família é de Deus. Seu intelecto é de Deus. Tudo pertence a Ele, amém ou não? Então Ele vai pedir para você fazer algumas coisas para Ele, para honrar o nome dEle. Bem-aventurados são aqueles que entenderam, porque esses aqui que caiu no meio do espinho, é só quando lhe convém. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Você já parou para pensar que talvez você pode estar errado? No meu livro, se você não comprou esse livro, compre ele hoje. Foi feito com muito carinho por causa de vocês. Capítulo 11. Foi o capítulo que eu dediquei assim, irmão, só o capítulo 11 desse livro eu levei 1 ano para escrever. 1 ano. Você sabe o que é 1 ano? Esses dias para trás aí, eu fui dormir 4 horas da manhã. A Ludmila, o que é isso? 4 horas da manhã, o que você estava fazendo? Eu falei, Ludmila, eu escrevi a letra de uma música mais linda de toda a minha vida. Lembra que eu te falei isso? Escrevi uma letra de uma música, veio uma inspiração, e Deus falou comigo, e eu fui lá e escrevi. Estou dormindo 3, 4 da manhã, escrevendo outro livro para homens, escrevendo livro para família, gastando minha energia. Só o capítulo 11 desse livro foi 1 ano. 1 ano. E aqui fala sobre um homem que achava que estava certo, mas estava errado. O nome dele é Saulo de Tarso. Esse homem que achava que estava certo, estava perseguindo os cristãos. E nesse capítulo 11, eu quero dar um conselho para todos vocês que servem aqui na igreja. Você tem que ler esse capítulo 11 desse livro. Por quê, pastor? Porque Deus vai nos ensinando que quem serve, serve aonde é preciso, não aonde deseja. Se a sua vida não está alinhada com isso, toma cuidado, porque a sua mentalidade pode estar sendo uma mentalidade que foi amargurada, pisada. Você está chateado, magoado, e é por isso que as coisas não estão andando. Segunda coisa, toma cuidado porque você pensa que é fundo, mas é raso. Terceira coisa, toma cuidado porque talvez você já conheceu muito, já se relacionou muito com a religião, e isso te tornou espinhoso. E tem uma quarta mentalidade, que é a mentalidade daqueles que decididamente escolheram amar a Deus acima de todas as coisas. É gente que decidiu. Eu quero só ler o que eu anotei aqui para você. É gente que decidiu entregar tudo. Sabe, igreja do Senhor Jesus, nós temos muitas pessoas aqui que o coração é tão amável, tão bondoso, que essas pessoas, eu fico preocupado quando Jesus decidir levar elas. A terra é tão boa porque ouve com atenção, retém com maturidade. Pastor Paulo falou, gritou, emocionou, falou umas besteiras, mas essa pessoa tem tanta maturidade que ela não julga o pregador, ela olha para o que Deus está falando com ela. Hoje de manhã eu estava vindo aqui, e estava escutando uma pregação que o pastor dizia assim, um pastor já
de anos de ministério, dizendo assim, ó: estou com saudade de entrar nas igrejas onde tinha aquela palavra de direcionamento e correção, onde o povo era instruído, porque aonde há correção, há também zelo e amor. Eu fui aprender isso depois que casei e tive filhos. Você que é pai, você que é mãe, você corrige seus filhos por quê? Por quê, irmãos? Porque ama. Essas pessoas com um terreno, com um coração bom, entendem o tempo de Deus. Não desistem no meio do caminho. Quanta gente, desde que eu comecei meu ministério pastoral, desistiu no meio do caminho. Quantos pastores desistiram no meio do caminho? Essa palavra não apenas cresce, essa semente não apenas cresce no coração dessa pessoa, mas ela frutifica com perseverança. É isso que o texto bíblico diz. O texto bíblico diz que ela frutifica com perseverança. Bom coração, boa terra, Deus vai fazer brotar e nascer e dar muitos frutos. Terra boa. Tudo que planta, colhe. Terra ruim, não nasce nada. Tudo que planta, morre. Pode demorar, mas nós vamos permanecer nessa palavra, amém? Deus está trabalhando em mim. Deus está moldando o meu coração. Deus não se preocupa com corações perfeitos, mas com corações disponíveis. Não há perfeição humana, mas há corações disponíveis. Concluo dizendo: a igreja do Senhor Jesus, que essa igreja está preparando o solo, amém? Durante todo esse mês de janeiro, mês de fevereiro, mês de março, nós estamos preparando o solo do seu coração para você dar muito fruto. Quantos podem dar glória a Deus aí e dizer amém? Nós vamos arrancar as durezas, em nome de Jesus. Coração duro, eu vim aqui dizer para você, você vai ficar mole, mole, mole na presença de Deus. Nós vamos remover todas as pedras que te atiraram, coração ferido, coração que foi magoado. O Espírito Santo de Deus agora vai colocar o bálsamo de cura aí no seu coração. Você que está ferido, que está magoado, Deus vai te curar nessa noite. Deus vai restaurar seu coração nessa noite, curar as feridas, ajustar as suas prioridades, renovar a nossa mentalidade, alinhar o nosso coração. E antes da colheita, Deus prepara o solo. Antes do fruto, Ele trabalha no solo. Antes do destino, Ele ajusta a mentalidade. E é nesse time de Deus que nós estamos. Eu quero que você se coloque de pé e nós vamos orar em nome de Jesus.